Olá pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida e agora nós vamos estudar aqueles conceitos relacionados ao direito administrativo. Vamos ver o conceito de direito administrativo, vamos falar do objeto do direito administrativo e também das fontes do direito administrativo. E mais posteriormente vamos estudar os famosos sistemas administrativos. Então vamos lá, partindo para o nosso slide. Direito administrativo, conceito, objeto e fontes. Conceito de direito administrativo. Primeiro ponto, a gente tem que saber diferenciar o que é o tal do direito privado e o que é o direito público. Pessoal, o direito, primeiramente, o que é o direito? O direito é um conjunto de regras impostas pelo Estado, que disciplinam as relações da vida em sociedade. Então veja que no nosso dia a dia nós vamos ter todo um ordenamento jurídico, todo um sistema jurídico que vai ditar como que será a vida em sociedade, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, como que eu posso fazer, se eu posso firmar um contrato e o que pode ter nesse contrato, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, quais são as minhas obrigações, se houver algum problema nessa relação aqui, a quem que eu posso recorrer para resolver esse litígio e como que vai ser a condução deste processo de resolução desses litígios, tudo isso é o direito que vai definir. Então o direito ele é todo esse conjunto de normas e regras impostas pelo Estado, que é quem tem a capacidade para fazer isso, que tem soberania para fazer isso, e isso vai disciplinar como que vai ser a nossa vida em sociedade. Pessoal, se você colocar 3 pessoas, não vou nem 3, se você colocar 2 pessoas para viver no mesmo local durante muito tempo, em algum momento essas pessoas vão discutir, em algum momento essas pessoas vão brigar. É aí que entra a importância do direito, porque o direito vai entrar para tentar resolver, para tentar pacificar essa relação. Ainda que ele não consiga pacificar, pelo menos vai dar uma forma de resolver essa briga da melhor forma que atenda aos interesses da sociedade. Pessoal, só que o direito, ele pode se subdividir em direito privado, que é aquele que estabelece as regras de organização social e convivência que serão observadas pelas pessoas nas suas atividades particulares. Então, por exemplo, se você deseja firmar um contrato de locação, você e um outro particular, qual é o ramo do direito, vamos chamar assim, que vai disciplinar essa relação? É o direito privado. Então essas relações sociais, essas convivências das atividades particulares, das relações puramente privadas, são direcionadas ou são disciplinadas pelo denominado direito privado, caracterizado principalmente pela horizontalidade da relação. As pessoas envolvidas estão em pé de igualdade, em condições iguais, dentro dessa sua relação jurídica firmada. Então, 2 exemplos aqui de ramos do direito ligados ao direito privado, nós temos o direito civil e nós temos também o direito comercial. Além do direito privado, nós temos o direito público. O direito público, ele estabelece regras sobre as relações que envolvem os interesses da sociedade como um todo. Lá no direito público, nós vamos ter uma pessoa que sempre vai estar presente nessa relação, que é o Estado, que é a administração pública. Então, o direito público ele vai tratar da própria atividade dentro da administração pública, da relação da administração pública com pessoas particulares, enfim. Pessoal, a característica do direito público é que aqui normalmente nós temos uma relação de verticalidade. Nós vamos ter aqui a presença das prerrogativas e das restrições às quais a administração pública se submete. Então aqui não há uma relação de igualdade, mas sim uma relação de verticalidade nas relações jurídicas. Tem muito doutrinador e muito mesmo que critica essa divisão do direito em direito público e direito privado, porque a bem da verdade, no dia a dia, é quase impossível a gente observar determinada relação jurídica que é inteiramente disciplinada pelo direito privado ou inteiramente disciplinada pelo direito público. Na verdade, a gente tem uma presença simultânea dessas 2 relações o tempo todo. A gente até pode dizer que em alguma situação poderá, dentro da atuação da administração pública, nós teremos integralmente a aplicação do direito público. Porém, jamais a gente poderá dizer que há uma relação da administração pública integralmente regida pelo direito privado, porque o tempo todo a administração pública se submete a regras de direito público. É só você ler o artigo 37, caput da Constituição Federal,
que nos diz que a administração pública se submete aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, o LIMP. Então veja que até mesmo uma empresa pública, uma sociedade de economia mista que atue na exploração de atividade econômica, mesmo na sua atividade no dia a dia, ela vai se submeter em algum momento a regras de direito público, porque, por exemplo, para contratar os seus empregados, ela tem que fazer concurso público, para firmar os seus contratos, salvo as exceções legais, ela se submete ao dever de licitar, inclusive dentro dessa relação se submete ao princípio da legalidade, como eu falei, ela não vai licitar nas condições definidas lá na lei, no regime jurídico das estatais. Então, por isso, essa divisão é certa, até certo ponto, bastante criticada pela doutrina. Mesmo assim, a gente explica aqui porque pode aparecer na sua prova. Avançando um pouquinho mais, né, tratando do direito público, nós temos aqui o direito constitucional, o direito tributário, o direito administrativo, o direito penal. Todos esses são alguns ramos do direito público que, por sua vez, é uma subdivisão do nosso direito como um todo. O direito privado é marcado pela igualdade nas relações jurídicas, o direito público pela desigualdade nas relações jurídicas. Ainda prosseguindo em relação ao direito privado e ao direito público, é interessante a gente notar o seguinte: o Estado, a pessoa, é o Estado que tem o dever de representar e de defender os interesses da coletividade, ou também chamado interesse público. Por isso que dentro dessa relação, como o Estado ele tem esse dever de tutelar o interesse de toda a coletividade, quando um agente público vai atuar em determinada condição, ele tem que ter poderes especiais dados, concedidos pelo Estado, para que ele possa defender o interesse da coletividade. A maioria das relações em que o Estado figura como parte são regidas exclusiva ou predominantemente pelo direito público. Isso foi o que eu acabei de comentar com vocês. Então, por exemplo, na cobrança de tributos, nós temos uma relação de verticalidade do Estado. Ah, eu não quero pagar esse tributo. Beleza, meu filho, você não quer, eu também não quero, mas a lei diz que você vai pagar e eu vou te cobrar e ponto final. E está acabado. Então veja que aqui há uma relação de verticalidade dentro dessa relação. Outro exemplo, numa desapropriação. Ah, mas essa casa eu recebi de herança do meu avô, que recebeu do meu bisavô, que recebeu do meu tataravô e não sei o que lá, eu não quero que você desaproprie. Beleza, meu filho, eu sei que você não quer, mas olha, esse imóvel é de utilidade pública, esse imóvel é de interesse de toda a sociedade, eu estou desapropriando ele em detrimento do seu interesse particular, mas em benefício do interesse de toda a população e vou te dar essa prévia e justa indenização que você vai receber. Beleza? Beleza. E ponto final. Quer discutir? Vai discutir o valor no âmbito judicial, mas não a utilidade pública deste imóvel. Então veja que aqui há mais uma vez a presença do direito público, realização de licitações, de concursos públicos, entre outras condições mais. No entanto, o Estado jamais ele vai figurar exclusivamente numa regra de direito privado, mas ele poderá afirmar relações jurídicas regidas de forma predominante pelas regras de direito privado. Dê-me um exemplo, professor, em que o Estado vai estar atuando numa relação jurídica regida pelas normas de direito privado. Se você pegar lá na lei de licitações e contratos, você vai ver que existem determinados contratos, como por exemplo um contrato de locação, um contrato de seguro, em que as regras predominantes ali serão regras de direito privado. Porque num contrato de seguro de um veículo automotor, o Estado meramente está fazendo uma defesa direta de um patrimônio da mesma forma que você faria com uma corretora de seguro. Então, nessa situação, você tem a aplicação aqui predominante de uma regra de direito privado, sem abrir mão das regras de direito público, da prévia obrigatoriedade de realização de licitação pública, das restrições que a lei prevê para você alterar esse contrato, das cláusulas, de algumas das cláusulas exorbitantes, enfim. Veja que o Estado pode firmar relações regidas por regras de direito privado predominantemente, mas não exclusivamente, conforme dispõe a nossa doutrina. Alguns exemplos, né, do Estado atuando sobre o regime de direito privado, a venda de petróleo
pela Petrobras, a venda de uma apólice de seguro pelo Banco do Brasil, que são aqui as nossas entidades estatais ou as nossas empresas estatais que atuam na exploração de atividade econômica. Primeira questãozinha desse nosso bloco. O regime de direito público é regido pela autonomia na escolha dos valores a realizar e pela disponibilidade dos interesses em conflitos. Não, pessoal. O regime de direito, nosso regime de direito público, ele se submete aqui à ideia de verticalidade, à ideia também de legalidade, e essa legalidade que eu estou falando aqui é uma legalidade administrativa. Dentro dessa ideia, o Estado ele só pode fazer aquilo que a lei permite ou determina que faça. Então, por isso que a lei tem esse aspecto bem importante quando a gente trata aqui da administração pública. Além disso, o regime do direito público é marcado pela tal da indisponibilidade do interesse público. Inclusive, é um conjunto de restrições às quais o Estado se submete. Porque o agente público, quando está atuando em nome do Estado, ele não dispõe, ele não é dono da coisa pública, mas um mero gestor temporário daquele patrimônio público. Então, por isso o item está incorreto, afinal de contas não se aplica a autonomia na escolha de valores e aqui não é disponibilidade, mas indisponibilidade dos interesses em conflito. A ideia de autonomia, ou o princípio da autonomia da vontade, você vai ver lá na iniciativa privada. Os particulares, eles se submetem à regra disposta no artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então significa dizer o seguinte, tudo que a lei não proibir, eu posso fazer. Então por isso que para os particulares aplica-se a regra da autonomia da vontade, que não é a regra presente no regime de direito público. Daí o erro desse quesito, portanto. Agora, indo especificamente para o conceito de direito administrativo. Pessoal, o direito administrativo é o ramo do direito público que rege a função administrativa do Estado. Então, aqui já seria uma ideia, um conceito bem mais objetivo que a gente poderia dar. A professora Maria de Pietro nos traz um conceito que é um pouquinho, diria assim, rancoroso, né? Não sei qual o qualitativo que eu posso dar, é um conceito um pouquinho difícil da gente ler e entender, mas eu estou colocando ele aqui. Eu poderia colocar outros conceitos que, no meu ponto de vista, dos doutrinadores, são até melhores do que esse conceito da professora Maria de Pietro, mas é porque às vezes as questões de prova vêm nesses conceitos literais, é por isso que eu preferi trazer o conceito que eu acho que é o mais complicado da gente entender, porque depois aqueles conceitos mais simples, com a simples leitura na questão de prova, você já vai acertar. Então vamos lá. O que a professora Maria de Pietro diz? Que o direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, os agentes e as pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. Ele também vai ter por objeto a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Pessoal, essa é a ideia de atividade jurídica não contenciosa, inclusive nós vamos falar depois, posteriormente, sobre os sistemas administrativos, é que na administração pública brasileira, o poder público ele não tem força de julgar com definitividade. Então, a atividade administrativa, ela por sua natureza, no direito brasileiro, ela é não contenciosa. Porque mesmo que você tenha um tribunal administrativo, como um CARF, um CAD, quando eles tomarem uma decisão, quando eles julgarem determinada matéria, esse julgamento não tem força de definitividade. Por isso é uma atividade não contenciosa, porque não se encerra ali. Se alguém me aplicou, imputou lá o pagamento de determinado imposto, eu entrei com recurso, perdi, recorri lá no CARF, perdi, eu ainda assim posso discutir essa matéria no âmbito do Poder Judiciário. Veja que aqui é uma atividade não contenciosa, justamente porque a administração pública brasileira não tem força de definir ou de decidir com poder de definitividade. Você sempre poderá recorrer depois ao Poder Judiciário para discutir aquela matéria. Então, em resumo, o direito administrativo é um ramo do direito público e este ramo de direito público tem as relações dos órgãos públicos, dos agentes públicos e das pessoas jurídicas administrativas, como, por exemplo, uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública, uma sociedade de
economia mista, envolve a própria atividade jurídica não contenciosa, ou seja, aquela atividade que define, o que trata determinadas matérias que mudam, que alteram, que causam efeitos jurídicos de efeitos imediatos, né? Então você tem a nomeação do servidor, a exoneração do servidor, a punição de um servidor público, a aplicação de uma multa, a fiscalização de determinado estabelecimento comercial que pode ensejar determinadas medidas. Isso tudo aqui é o exercício da atividade administrativa, que é o objeto de estudo do nosso direito administrativo e que exerce os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins. Então os bens, o patrimônio público entra em toda essa relação de natureza pública. Pessoal, em resumo, o direito administrativo é o ramo do direito que estuda o exercício da função administrativa, tratando da relação do Estado com seus agentes públicos, com seus órgãos públicos, com as suas entidades e também a relação do Estado diretamente com os particulares, com aquelas pessoas que se relacionam com o poder público. Tanto que avançando, aqui ainda tratando desse conceito, eu vou vendo aqui, ó, o que trata, o que estuda o direito administrativo? A organização da administração pública, a relação entre o Estado e os participantes dentro de uma licitação, por exemplo, a relação entre o Estado e os seus servidores e empregados públicos, a própria conduta dos agentes públicos que se submetem a um regime disciplinar, a prestação dos serviços públicos que pode ser feita tanto diretamente pelo poder público como indiretamente por meio de regime de concessão e permissão na forma da Constituição Federal, a relação que o Estado vai fazer intervindo na propriedade privada, desapropriando, instituindo servidões, etc. e tal. Tudo isso aqui entra dentro do conceito do direito administrativo. E já avançando agora, tratando do objeto do nosso direito administrativo, ele trata de todas as relações internas à administração pública, ou seja, dentro da administração pública, entre os órgãos e entidades administrativas, seja um com o outro, ou entre a administração e os seus agentes. Alguns exemplos aqui: a admissão de um servidor público, que vai ter aqui a regra de concurso público, o regime estatutário, a concessão de licenças a determinados servidores, as formas para a criação de órgãos públicos, tudo isso aqui trata da relação interna, que é o objeto de estudo do direito administrativo. Mas não se resume a isso, ele também trata das relações que a administração e os administrados. Pessoal, esse conceito aqui, essa expressão é muito importante. O administrado, ele nada mais é do que um particular. Professor, continuo não entendendo o que é esse tal de administrado. Pessoal, se você precisa de uma licença para dirigir, você é um administrado. Se você precisa de um alvará para abrir um estabelecimento comercial, você é um administrado. Toda vez que você tem que se relacionar com a administração pública para exercer determinada atividade, você figura como um administrado. Então a gente sempre fala a administração e o administrado. O administrado são as pessoas em geral que o tempo todo, a qualquer momento, estão se relacionando com a administração pública de uma forma ou de outra. Você se relaciona com a administração pública quando você usa o seu pacote de internet ou de telefonia, porque essa relação contratual que você firmou com a empresa de telefonia somente foi possível porque o Estado firmou um contrato de concessão com essa entidade. Você somente pode dirigir um veículo automotor porque você obteve uma licença para dirigir. Se não foi essa a sua escolha, você somente poderá pegar um transporte público porque o Estado firmou este contrato com a concessionária para que ela prestasse esse serviço para você. Note que ao tempo todo nós estamos nos relacionando de alguma forma com o poder público. Por isso que nós somos chamados de administrados dentro dessas relações que firmamos com o poder público. Então, a relação que trata da administração com o administrado, essa relação também é direcionada, é regida pelo direito administrativo, seja ela disciplinada por um regime de direito público ou até mesmo por um regime de direito privado. Então temos aqui a aplicação de multas de trânsito, contratos de aluguel firmados pela administração, né? A gente costuma dizer que esses contratos de aluguel que a administração pública firma com particulares é um contrato regido tanto por normas de direito público como também por normas de direito privado, né? A gente vai pegar lá a legislação que trata dos aluguéis, das locações também para analisar esse caso, em que pese
tese, várias regras de direito público serão aplicadas na forma da Lei de Licitações e Contratos. Concessão de alvarás para o funcionamento do estabelecimento comercial, o repasse de recursos a entidades privadas. Nós temos aí recentemente editada a lei ou o regime das parcerias, que é um meio pelo qual o Estado vai repassar recursos para as organizações da sociedade civil que vão prestar serviços de utilidade à população. E também é objeto do direito administrativo as atividades de administração pública em sentido material exercidas por particulares sob o regime de direito público, como a concessão de um serviço público. Então, pessoal, só para a gente trazer aqui um resuminho, depois eu vou trazer essa parte escrita novamente, a gente viu dentro dessa ideia que o nosso objeto do direito administrativo, ele se divide em 3 aspectos, dentro do seu âmbito interno, e nesse âmbito interno trata da relação com seus agentes, trata da forma de organização dos seus órgãos e das suas entidades, ou seja, trata da organização administrativa. Nós temos também dentro do objeto do direito administrativo a relação que a administração pública vai ter com seus administrados. Então aqui eu vou colocar uma relação administração, de um lado, né, o poder público que a gente está falando aqui, a relação que a administração pública vai firmar com os administrados, com os particulares que ao tempo todo estão se relacionando com o poder público. E por fim, dentro do objeto do direito administrativo, nós vamos ter aqueles serviços. Vou colocar aqui de forma bem resumida. Os serviços públicos prestados pelos particulares, como ocorre nos contratos de concessão de serviços públicos. Então, tudo isso aqui é o objeto de estudo do nosso famoso, do nosso querido direito administrativo. Questãozinha. Devido ao fato de regular toda a atividade estatal, o direito administrativo aplica-se aos atos típicos do poder legislativo e do poder judiciário. Não, pessoal, porque o direito administrativo ele se relaciona ao exercício da função administrativa. Dessa forma, quando a gente vai falar lá da atuação do poder legislativo e do poder judiciário no exercício das suas funções típicas, isso aqui não é objeto de estudo do direito administrativo. Lá as normas sobre criação de leis, as normas sobre julgamento, sobre condução de processos, se submetem a disciplinas específicas, como o direito processual civil, o direito processual penal, como, por exemplo, as regras constitucionais para a criação de leis, ou então as regras regimentais que vão tratar da produção legislativa. Isso aqui já foge do exercício ou do objeto específico do direito administrativo. O direito administrativo trata da função administrativa. Ah, professor, significa dizer que o direito administrativo em nenhum momento vai ser uma matéria de interesse do poder legislativo e do poder judiciário? Não, não é isso que eu estou dizendo. Lembre-se que, atipicamente, o legislativo e o judiciário exercem também a função administrativa. Porém, o objeto de estudo do direito administrativo não trata da atividade típica do legislativo e do judiciário, daí o erro desta questão. Só corrigindo aqui. Terceira questão. A regulação das relações jurídicas entre agentes públicos, entidades e órgãos estatais cabe ao direito administrativo. Perfeito, acabamos de ver isso. Ao passo que a relação das relações entre o Estado e a sociedade compete aos ramos do direito privado. Aqui está o erro. Lembra daquela relação que eu falei, né, do nosso objeto de estudo do direito administrativo? Envolve tanto a relação interna, tanto a relação com os particulares, né? Mas aqui quando eu estou falando de particulares, eu vou até colocar versus administração, como também a relação de prestação de serviços por particulares, ou de serviços públicos, vamos colocar de forma mais completa para não ficar aqui meio complicado, como também a relação desses serviços públicos. Esse é o objeto de estudo. Então, essa relação entre o Estado e a sociedade
também é uma relação de interesse do direito administrativo. E ele ainda continua, que regulam, por exemplo, as ações judiciais de responsabilização civil do Estado. Pessoal, se você não sabia, se você não fazia ideia de como responder essa questão, é só você pensar que nos editais de concurso, a disciplina Responsabilidade Civil do Estado é um dos tópicos que normalmente você vai estudar na disciplina do Direito Administrativo. A responsabilidade civil do Estado está tratada principalmente lá no artigo 37 da Constituição Federal, que trata da responsabilidade objetiva do Estado. Então isso aqui também é matéria de interesse estudada pelo direito administrativo. Daí por que o item 3 também está incorreto. Quarta questão. O direito administrativo é um ramo estanque do direito, formado e consolidado cientificamente. Aí é só eu perguntar, se você for um concurseiro de longa data, se você já está estudando aí há mais de 2 anos, você já teve que atualizar o seu material? Não vou nem ir tão longe. Você está estudando há mais de 6 meses. Você já teve que atualizar o seu material porque alguma lei mudou, porque algum posicionamento doutrinário mudou, porque uma jurisprudência mudou? É lógico que sim, pessoal. O direito administrativo é uma disciplina, na verdade, o direito como um todo. O direito é uma disciplina em constante atualização, porque se a vida em sociedade muda o tempo todo, o direito que regula, que disciplina a vida em sociedade também tem que mudar o tempo todo, tem que dar conta dessa atualização da vida em sociedade. E o mesmo ocorre com o direito administrativo. Leis, jurisprudência e doutrina, e por que não as questões de concursos públicos, mudam o tempo todo e por isso nós temos uma evolução do direito e não se trata de um ramo estanque do direito, portanto. Um ramo do direito proximamente relacionado ao direito constitucional e possui interfaces com os direitos processual, com o direito penal, com o direito tributário, com o direito do trabalho, com o direito civil e com o direito empresarial. Opa, fiquei com um pouquinho de dúvida, professor, o que eu faço? Bota uma interrogação aqui e vai para a próxima. Um sub-ramo do direito público ao qual está subordinado. Não. Ele, de fato, eu poderia colocar ele como um sub-ramo do direito público, mas não é ao qual está subordinado, é ao qual faz parte. Ele compõe, ele integra o direito público, o nosso direito administrativo. Daí porque essa questão aqui está errada. D. Um conjunto esparso de normas que, por possuir características próprias, deve ser considerado de maneira dissociada das demais regras e princípios. Pessoal, lembra que agora há pouco eu comentei com vocês que muita gente critica a separação do direito público e do direito privado, esse estudo segmentado de determinadas disciplinas, porque o direito ele é visto como um todo. A vida em sociedade é vista e deveria ser estudado como um todo. Por isso que eu não posso dizer que ele vai ser dissociado das demais regras e princípios. É só você lembrar que muitas vezes as decisões no âmbito do direito administrativo são diretamente vinculadas, relacionadas a matérias trabalhadas lá no direito constitucional. Por exemplo, o STF, ao definir a interpretação da Constituição, toma decisões que impactam no direito administrativo. Então deve existir essa relação conjunta com as demais regras e princípios. Um sistema de regras e princípios restritos à regulação interna das relações jurídicas entre agentes públicos e órgãos do Estado. Não é restrito apenas à regulação interna, uma vez que, conforme a gente já conversou, também trata de relações firmadas aí com particulares e com prestadoras de serviços públicos. Dessa forma, a gente conseguiu eliminar todas as outras, aí aquela que você ficou em dúvida é a única que sobra para ser o nosso gabarito. Pessoal, por que essa alternativa está correta? Isso aqui, para começar, é basicamente uma cópia de um parágrafo, se não uma cópia, né, do livro do professor José dos Santos Carvalho Filho. Então ele traz basicamente esse sentido. O que ele nos diz? Que o direito administrativo ele é um ramo do direito relacionado ao direito constitucional. É lógico, todas as disciplinas do direito são relacionadas ao direito constitucional. Afinal de contas, a Constituição é a nossa norma suprema, é a nossa norma maior. Até aqui tudo tranquilo. Aí ele coloca assim, possui interfaces com o direito processual. É só a gente imaginar
E se o direito administrativo estuda a relação entre o Estado e a sociedade, e lá no direito processual nós vamos ter essa relação de como que internamente vão ser conduzidos os processos no âmbito do Estado, se relacionando com os particulares, então eu posso dizer que sim, são matérias diferentes, né, o direito processual do direito administrativo, mas há uma interface, há uma relação. Com o direito penal, afinal de contas, nós vamos ter aqui a atuação de agentes do Estado buscando apurar a ocorrência ou evitar a ocorrência de determinados crimes e, eventualmente, aquela pessoa que for condenada, ela vai ficar dentro de um estabelecimento criminal que é conduzido por órgãos, autoridades da administração pública. Então, a gente vê essa relação. O direito tributário, afinal de contas, tem todo um trabalho de fiscalização. A própria imposição do tributo ou aplicação de multas é uma regra de direito público que a gente vai estar presente. O direito do trabalho, o direito civil, o direito empresarial. No final das contas, o direito administrativo vai se relacionar com todos os demais ramos do direito. Daí porque a letra B está correta e é o nosso gabarito, portanto. Quinta questão, a questão da FGV agora, no que tange ao conceito e à abrangência do direito administrativo, assinale a alternativa correta. Disciplina predominantemente relações jurídicas horizontais. Não, disciplina predominantemente relações jurídicas verticais. Afinal de contas, há a relação de verticalidade do Estado quando atua tutelando o interesse da coletividade. B. Tem como objeto de estudo o aparato estatal de execução de políticas públicas. Professor, fiquei na dúvida nessa daqui. Beleza, vai para a próxima. Tem como um dos seus objetos principais o exercício da função política. Não, pessoal, porque aqui eu não estou falando de função política, mas sim da nossa função administrativa. A função política, ela é matéria da teoria geral do Estado ou do próprio direito constitucional. E aí por isso a gente já volta para cá e vê essa expressão aqui, ó, execução de políticas públicas. Enquanto que a função política, a função de governo, trata daquela relação em que você vai estabelecer diretrizes e vai definir as políticas públicas, a função administrativa trata da execução material dessa política pública. Por exemplo, foi lá o Estado e entendeu que seria mais interessante você firmar parcerias com a sociedade civil do que prestar determinados serviços diretamente. Aí o Poder Executivo criou um grupo de estudos, elaborou um projeto de lei, encaminhou ao Congresso Nacional e foi aprovada uma lei que trata do regime de parcerias. Então, a política pública, a forma de atuação por intermédio de parcerias foi definida politicamente. Agora, quando você vai ver agentes públicos firmando essa parceria, fiscalizando a execução dessa parceria, inclusive as prestações de contas, aqui a gente já tem a execução da política pública, e aqui é a atividade da administração pública e objeto de estudo do nosso direito administrativo. Então, tratando do aparato estatal que vai executar a política pública, aqui nós vamos estar diante do objeto de estudo do nosso direito administrativo. D. Volta-se exclusivamente. Apareceu exclusivamente, você já liga o alerta. Para o estudo do poder executivo, uma vez que é esse poder que exerce com exclusividade a função administrativa. Você está proibido de errar esse tipo de afirmação. A função administrativa é exercida por todos os poderes, embora caiba principalmente ao Poder Executivo. Estuda apenas as pessoas jurídicas de direito público. Não, porque ele vai estudar todas as pessoas jurídicas que integram a administração pública. E nós temos dentro da composição da administração pública pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Então, por exemplo, nós temos as empresas públicas e as sociedades de economia mista e algumas fundações públicas que são entidades administrativas de direito privado. Então, aqui a gente já vai ter um erro dessa questão. E a gente também pode entrar dentro daquela relação de prestação de serviços à sociedade, em que você vai ter uma atuação do direito administrativo lá numa empresa particular. Na verdade, aqui o direito administrativo está na prestação do serviço em si, mas vai ter algum impacto nessa entidade privada. Então, por isso, o item está, obviamente, errado, a letra E, e com isso o gabarito, letra B. Lembrando, o direito administrativo trata da execução das políticas públicas, uma vez que a execução se insere no exercício da função administrativa.
Agora nós vamos falar das fontes do direito administrativo. Isso aqui já é um assunto que já aparece bastante em prova. Pessoal, eu poderia vir aqui falar para vocês que existe isso, que existe aquilo, que a fonte é isso, que a fonte é aquilo. Pessoal, objetivamente, fonte do direito administrativo. Fonte é da onde você bebe, né? Então, eu preciso beber uma água, você vai na fonte. Então, a fonte é da onde o direito administrativo bebe, da onde que o direito administrativo traz as informações para que ele possa analisar o seu objeto de estudo e para que você tenha aqui, de fato, uma execução da atuação da administração pública. E são 4 as fontes do direito administrativo para a doutrina amplamente majoritária e para basicamente todas as bancas de concursos públicos em basicamente todas as questões que eu já vi até hoje sobre esse assunto. Quais sejam? A lei, como a nossa fonte principal, fonte primária, a doutrina, a jurisprudência e o costume. Então, assim, o mais importante aqui, obviamente, é a lei, afinal de contas, a administração se submete ao princípio da legalidade, e depois nós temos aqui fontes secundárias, como a doutrina, a jurisprudência e os costumes. É isso aqui, para fins de prova, é isso que você tem que levar. A lei, ela é a fonte mais importante quando a gente trata do direito administrativo. E quando eu falo de lei aqui, eu estou falando de lei em sentido amplo. Eu considero tanto a lei em sentido estrito, em sentido formal, que é aquela aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada, promulgada pelo Presidente da República. Então aqui eu estou abrangendo tanto a lei em sentido estrito como a lei em sentido amplo. Então quando eu falo de lei aqui, eu estou falando de lei em sentido amplo, portanto. No entanto, comentei com vocês aqui, professor, você falou que a lei é a fonte primária. O que é essa história de fonte primária? Porque o que faz nascer o direito, o que é a primeira coisa que um agente público tem que buscar quando ele vai tomar uma decisão, ele pensa o seguinte, olha, eu tenho que decidir, eu não sei o que eu faço. A primeira coisa que ele tem que fazer é ir na lei. O que a lei diz para aquele caso? A lei diz isso. Acabou, meu filho, faz o que está na lei e ponto final. No entanto, nem tudo são flores, nem tudo é tão fácil assim. Algumas leis são de difícil interpretação. Para interpretar aquela norma, a gente vai recorrer aqui muitas vezes às fontes secundárias. O que a jurisprudência diz sobre isso aqui? O que a doutrina diz sobre essa lei aqui? Quais são os costumes, as praxes diárias dentro da administração pública? Então veja que eu vou primeiro na lei, mas se a lei não resolver o meu problema, eu vou na jurisprudência, eu vou na doutrina e eu vou nos costumes para tentar resolver esse problema. Por isso que a gente fala que a lei é a fonte primária. No entanto, pessoal, essa ideia, se vier geral assim a questão, né, lei é fonte primária, beleza, você afirma isso como verdadeiro. Porém, uma questão mais elaborada, ele vai dizer que nem toda lei é fonte primária, que existem leis que serão fontes secundárias. Como assim, professor? Porque a fonte primária seria a Constituição Federal e as leis em sentido formal, aqueles atos oriundos, por exemplo, do Poder Legislativo, capazes de criar direitos e obrigações. Por outro lado, a fonte secundária seriam aquelas normas infralegais. O que seriam normas infralegais? Por exemplo, uma instrução normativa baixada por determinado órgão, como, por exemplo, uma portaria normativa sobre determinada matéria, enfim, um decreto, né, o mais importante aqui de todos esses atos infralegais, um decreto que seria aqui um regulamento sobre determinada lei e entre outros mais. Então veja que para a doutrina que analisa isso de forma mais aprofundada, nós temos a fonte primária, seriam apenas aquelas leis propriamente ditas e a Constituição Federal. E as leis no sentido amplo, que é alcançando aquelas leis infraconstitucionais, aquelas normas infraconstitucionais, aquelas que estão abaixo da lei, como os decretos, né, que trazem os regulamentos, portarias, instruções normativas e outros atos normativos secundários, que são aqueles elaborados pela própria administração pública, que estão abaixo da lei e que buscam disciplinar, esmiuçar a aplicação daquela lei, essas aqui seriam fontes meramente secundárias. Porque essas fontes aqui, a fonte secundária, ela não pode criar
direitos ou então obrigações. Como assim, professor? Explica isso aí. A lei, a fonte secundária, norma infralegal, ela não pode chegar lá no mundo e dizer o seguinte, olha, a partir de agora fazer isso aqui é uma infração administrativa, essa infração administrativa sujeita a pessoa à multa, sujeita a pessoa à demissão, sujeita a pessoa a isso, aquilo, aquilo outro. Uma norma meramente secundária não pode fazer isso. Quem pode fazer isso, criar direitos e obrigações, são as leis em sentido estrito, as leis em um sentido primário. Então é bastante importante a gente diferenciar aqui a lei em sentido primário e em sentido secundário. Pessoal, e outra coisa muito importante é que a gente deve saber que o direito administrativo ele não é codificado. Como assim? Professor, o que é essa história que o direito administrativo não é codificado? Se alguém mandar você estudar direito administrativo, você vai ter que pegar a lei de licitações, a lei 812, estou falando aqui genericamente, né? A lei 812. Você vai ter que pegar lá o decreto que trata de determinado... Não vou nem nos atos secundários, vou ficar aqui nos atos primários. A lei de acesso à informação. Você vai ter que estudar a lei do regime das parcerias, a lei das estatais. Você vai ter um monte de lei, cada uma tratando de determinado assunto, e ainda assim, muitas coisas não serão resolvidas por essas normas. Porque o que acontece? Não existe um código de direito administrativo. A gente tem o Código Civil, a gente tem o Código Penal, o Código de Processo Civil. Essas são matérias codificadas. Você tentou trazer tudo para dentro de uma única lei para dispor sobre aquela matéria. Você codificou um conjunto de normas numa única norma mais geral. No âmbito do direito administrativo não existe isso. O direito administrativo não é codificado. Para você conseguir resolver as situações do dia a dia do direito administrativo, existem centenas de leis que vão tratar sobre cada uma de determinado assunto e várias matérias você não vai ter uma lei específica para dispor. E aí você vai ter que ir buscando informação de vários cantos para resolver o seu problema. Então não se esqueça, o direito administrativo não é codificado. Sexta questão. O direito administrativo consiste em um conjunto de regramentos e princípios que rege a atuação da administração pública, sendo esse ramo do direito constituído pelo seguinte conjunto de fontes. A gente acabou de ver lá as nossas fontes, né? E eu comentei com o seguinte, olha, a lei, você deve analisar ela tanto em sentido amplo como em sentido estrito. Perfeito. A doutrina, a gente já viu no nosso quadrinho, a jurisprudência e também os costumes. São as nossas fontes do direito administrativo. A letra B está incorreta porque ela fala aqui em normas, né? Normas entraria, sei lá, dentro aqui do grupo das leis, mas na verdade o conceito de normas é um conceito mais geral até que lei. Norma seria aqui tanto as regras como os princípios, e as leis propriamente ditas estariam mais em normas, mas eu não vou aprofundar muito esse tema porque já foge. Veja que aqui está certo até aqui, mas norma não entra dentro dessa ideia. Costumes, jurisprudência e doutrina. Aí faltou aqui falar da própria lei, então daqui o erro dessa questão. Lei em sentido amplo. Veja que quando ela trouxe em sentido amplo, ela já estaria abrangendo também ela em sentido estrito, mas fica melhor trazer essa aqui que está mais detalhada, né? Veja que a gente tem que saber julgar a questão. Veja que a letra D não trouxe todas e também limitou apenas a falar o sentido amplo e não falou o sentido estrito. Lei em sentido estrito, jurisprudência e doutrina, até está certo, né? Mas a letra A é a mais correta. Vale dizer, pessoal, olha como que você julga essa questão aqui. Ela coloca várias informações, o que eu quero aqui, qual que é a mais completa de todas? A mais completa que fala lei em sentido amplo e sentido estrito, doutrina, jurisprudência e costumes. Mas falar lei em sentido amplo já não seria suficiente? Seria, porque a lei em sentido amplo envolve tanto o sentido amplo como o sentido estrito. Mas, como eu estou falando de questão de prova, eu vou na resposta mais completa e com isso consigo o gabarito da questão. Agora vamos falar da doutrina. A doutrina é um conjunto de teses e teorias que explica o conteúdo das normas administrativas. A doutrina, pessoal, nada mais é a construção que os estudiosos do direito ou os estudiosos de determinada matéria vão fazer sobre aquela matéria. Então nós temos a doutrina no direito administrativo. Vou falando aqui alguns dos principais, como a professora Maria de Pietro, como por exemplo José dos Santos Carvalho Filho,
Bandeira de Melo, L. Lopes Meireles, Marçal e Yusten Filho, entre outros tantos, desculpe aí se eu não mencionei o autor que você prefere, ou esse ou aquele, beleza. Esses todos e vários outros, o tempo todo, seja na faculdade, seja nos programas de especialização, de mestrado, doutorado, enfim. Tem gente estudando direito administrativo o tempo todo, criando artigos, criando obras, criando vários estudos. E esses estudos, de alguma forma, podem influenciar o trabalho do legislador, podem influenciar o trabalho do julgador e podem influenciar até mesmo o trabalho do próprio agente público que vai exercer a função administrativa. Eu vou lá, li determinada lei, não entendi bulufas disso aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou abrir um livro sobre determinado autor, que é o expert naquela matéria. Opa, fulano de tal diz sobre isso aqui. Então eu vou fazer isso. E ainda na justificativa lá ainda você vê lá a autoridade dizendo conforme fulano de tal, página tal, blá, 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 e toma a sua decisão. Então veja como a doutrina no mundo real, ela tem sim um poder de influenciar o exercício da função administrativa. Vai ter um monte de doutrinador que fala que a doutrina não pode ser considerada fonte do direito administrativo por causa disso, daquilo outro, mas pessoal, no dia a dia, os doutrinadores influenciam as decisões das autoridades administrativas, ajudando elas a entenderem as leis e a jurisprudência. A doutrina influencia os nossos julgadores, porque qualquer decisão judicial vai mencionar o entendimento daquela matéria segundo determinado autor e vai influenciar também o trabalho do legislador. A gente vê nessas consultas e audiências públicas o tempo todo determinadas autoridades falando, a doutrina fala isso, aquilo outro. Beleza, pessoal? Então aí a explicação sobre a aplicação da doutrina nesse caso. A doutrina ela não cria então as leis diretamente, mas ela interpreta e influencia a elaboração de novas normas e o julgamento de determinadas controvérsias. É uma fonte secundária do direito administrativo. E aí a gente já pode partir para a jurisprudência. A jurisprudência, e aqui é muito importante a gente tomar muito cuidado, né? Infelizmente até as bancas de concursos públicos acabam errando muito em relação a isso. Pessoal, jurisprudência não é uma decisãozinha, uma decisão isolada de determinado tribunal sobre determinada matéria. Infelizmente as bancas às vezes pegam uma decisão isolada de determinada matéria e já diz que aquilo ali é a jurisprudência. Não, pessoal. A jurisprudência é um conjunto de decisões reiteradas e semelhantes sobre aquela matéria, oriunda do poder judiciário, em muitos casos de determinado tribunal em específico, a respeito de determinada matéria. Em resumo, como que o Poder Judiciário vem decidindo determinada matéria reiteradamente? A gente está em dúvida se o servidor tem direito a esse benefício ou não. Alguém já entrou na Justiça? Entrou. Chegou no STJ, o STJ foi lá e tomou a decisão. Ó, isso aqui tem que ser feito dessa forma. Foi um outro servidor, entrou com recurso, chegou no STJ, o STJ a mesma coisa. Dessa forma. Chega no STJ mais uma vez, o STJ fala, ó, eu já falei, é dessa forma aqui. Veja que o STJ tomou um conjunto de decisões sobre aquela matéria, essas decisões foram reiteradas no mesmo sentido. Isso indica a jurisprudência do STJ sobre aquele assunto. Então, jurisprudência, conjunto reiterado de decisões semelhantes sobre determinada matéria no âmbito do poder judiciário. Mas vamos avançando um pouquinho. A jurisprudência, eu só quero, antes de avançar um pouco mais, eu já quero adiantar alguma parte aqui para vocês. Apesar de eu falar aqui que é do Poder Judiciário, é muito comum a gente volta e meia falar em determinada jurisprudência de algum órgão administrativo. Exemplo principal. Tribunal de Contas da União é um órgão administrativo e o Tribunal de Contas da União tem a sua jurisprudência sobre as matérias de licitações, sobre as matérias de contratos, sobre a matéria de gestão de pessoal. Então a gente também pode ouvir falar, em que pese não seja tão técnico essa expressão, mas a gente volta e meia pode ouvir falar na jurisprudência administrativa, seja dos tribunais de contas, seja do CARF, do CAD ou de outros conselhos que decidem administrativamente determinada matéria. A jurisprudência é uma fonte secundária também do direito administrativo, principalmente porque as decisões em geral são não vinculantes. O que é isso? O que isso quer dizer, pessoal? Se determinado juiz vamos mais além. Se o STJ toma uma decisão sobre determinada matéria, dizendo o seguinte, o servidor tem direito a ser promovido nesse caso,
e chegar um caso idêntico para uma autoridade administrativa, ela pode decidir diferente do que falou o STJ, porque aquela decisão do STJ não é vinculante para a administração pública. A administração pública pode decidir de forma distinta daquilo. Olha, administrativamente o nosso posicionamento é diferente, a gente vai indeferir esse seu pedido conforme as nossas convicções, as nossas justificativas que constam nos autos do processo. As decisões judiciais, em quase todas as situações, elas têm efeitos interpartes. É aquele caso ali, neste caso aqui eu estou tomando essa decisão. Aqui a administração pública não pode mais mexer. Mas agora, se uma terceira pessoa pleitear o mesmo direito, a administração pública pode decidir de forma distinta. Então a jurisprudência, ela influencia nas decisões das autoridades administrativas, mas na maioria das situações não vincula a decisão administrativa. No entanto, pessoal, parte da doutrina entende que a jurisprudência pode ser fonte secundária ou fonte primária conforme o caso. Como assim? Ela pode ser fonte primária no caso de decisões que vinculam a administração pública, como na elaboração das denominadas súmulas vinculantes. Pessoal, o Poder Judiciário, nós tivemos uma emenda que tratou da reforma do Poder Judiciário, buscando dar mais celeridade e segurança jurídica às decisões no âmbito do poder público. Porque, justamente por causa dessa situação que eu falei para vocês, o STJ decidia de uma forma, um TRF decidia de outra, chegava na administração pública, a decisão era diferente, todo mundo entrava com recurso, isso até chegar lá no STJ e no STF levava vários anos, isso era ruim para a sociedade, isso era ruim para a administração pública, era ruim para o Poder Judiciário que estava cheio de processo, e aí o que fizeram? Criaram uma tal de súmula vinculante. Essas matérias que chegam lá do STF, o STF decide com determinado quórum aquele tema, aprovando um enunciado de súmula vinculante, essa súmula passa a obrigar todas as demais instâncias do Poder Judiciário. Então o STJ vai ter que decidir dessa forma, os TRFs vão decidir dessa forma, os TJs também, os juízes, todo mundo vai ter que decidir da forma como definida na súmula vinculante. E a administração pública também, a autoridade administrativa não poderá descumprir o teor da súmula vinculante, sob pena de sofrer aí uma reclamação constitucional no âmbito do STF, até mesmo ser responsabilizada por isso. Então, com a súmula vinculante, a gente passou a dizer o seguinte, olha, beleza, a jurisprudência, em regra, é uma fonte secundária, mas as súmulas vinculantes, elas são fontes primárias, porque elas obrigam a administração pública. Além disso, existem decisões no âmbito do Poder Judiciário que possuem eficácia erga omnes, ou seja, são decisões que se aplicam a todos, que não decidem apenas determinada matéria, que na verdade se aplicam a todas as situações idênticas àquela. Estou falando aqui das ações diretas de inconstitucionalidades ou das ações diretas de constitucionalidade, entre outras ações que chegam ao STF e que a decisão do STF sobre aquela matéria é erga omnes. Não se resume àquele caso, mas sim a todas as situações iguais a essa. Então, pessoal, vamos resumir aqui. Se a questão falar genericamente, a jurisprudência é uma fonte secundária do direito administrativo. Agora a questão pode ser mais específica. Se ela for mais específica, ela pode separar, dizendo que as decisões vinculantes, ou seja, as súmulas vinculantes e aquelas decisões com eficácia erga omnes, formam fonte primária do direito administrativo. E as demais decisões, aquelas que não são vinculantes, seriam apenas uma fonte secundária do direito administrativo. Uma súmula normal do STF, uma que não seja vinculante, uma súmula normal lá do STF, ela é fonte secundária. Uma súmula do STJ, ela é fonte secundária. Uma súmula de qualquer outro tribunal que não seja o STF, não seja uma súmula vinculante do STF, é fonte secundária. Agora, uma súmula vinculante ou uma decisão com eficácia erga omnes, segundo essa análise mais aprofundada, esta é uma fonte primária e as demais seriam fontes secundárias do direito administrativo.
Outro aspecto, né, o professor L. Lopes Meirelles faz essa análise, a jurisprudência ela tem uma característica de estar ligada a um nacionalismo. Afinal de contas, a jurisprudência dentro do direito brasileiro considera as normas nacionais, a nossa Constituição Federal, as nossas leis, as decisões dos nossos tribunais. Você até pode pegar alguma explicação lá na doutrina, numa jurisprudência internacional sobre um assunto específico, mas isso é muito raro. Então a jurisprudência ela tem um caráter muito nacional, ao passo que a doutrina ela tem uma ideia de universalismo, até porque se a gente pegar aqui boa parte dos nossos doutrinadores, eles fazem doutorado no exterior, eles estudam o que a gente chama às vezes de direito alienígena, que é o direito de outros países, analisando a doutrina e as normas de países vizinhos ou europeus ou americanos, ou seja lá quem for. Então a jurisprudência é um caráter nacionalista e a doutrina um caráter mais universalista. 7. Considerando as fontes... pessoal, só para esclarecer, né? Até a galera comentando, é lógico, né? Se a súmula vinculante é do STF, o que eu quero dizer assim, se for qualquer outra súmula que não seja do STF, ou até se for uma súmula que não é vinculante, isso não é erga omnes. Súmula vinculante é só do STF, é o único órgão jurisdicional capaz de elaborar súmulas vinculantes conforme prevê a Constituição Federal. 7. Considerando as fontes do direito administrativo, como sendo aquelas regras ou aqueles comportamentos que provocam o surgimento de uma norma posta, assinale a opção correta. A lei é uma fonte primária e deve ser considerada em seu sentido amplo para abranger inclusive os regulamentos administrativos. Opa, fiquei na dúvida agora sobre qual interpretação a banca vai dar para essa questão. Então dá uma segurada, vamos analisar as demais, daqui a pouco a gente volta. O acordo é uma importante fonte do direito administrativo por ser uma forma de regulamentar a convivência mediante a harmonização de pensamentos. O que lá vem a ser acordo dentro do termo dessa questão? Não fazemos ideia, né? Então, assim, acordo você não estudou como uma fonte do direito administrativo, então você já marca essa daqui como incorreta. C. Os costumes, pela falta de norma escrita, não podem ser considerados como fonte do direito administrativo. O item está errado, porque nós acabamos de ver que os costumes são considerados fontes do direito administrativo. D. A jurisprudência é compreendida como sendo aquela emanada por estudiosos ao publicar as suas pesquisas acerca de determinada questão jurídica. Isso é jurisprudência? Não. Isso aqui é doutrina. E olha a próxima. Uma doutrina se consolida com reiteradas decisões judiciais sobre o mesmo tema. Opa, isso aqui não é doutrina, isso aqui é a nossa jurisprudência. Então veja que as letras D e E fizeram a inversão do conteúdo. Beleza, fechamos aqui, sobrou apenas a alternativa A. Por que eu pedi para você colocar uma interrogação aqui? Porque a gente tem que ver qual é a forma de interpretação que a banca ia dar para essa questão. A lei é uma fonte primária e deve ser considerada em sentido amplo. Perfeito. A lei é considerada a fonte primária e ela deve ser analisada em sentido amplo, abrangendo inclusive os regulamentos administrativos. Pessoal, de certa forma até há uma contradição da banca nessa questão. Mas assim, em geral, as bancas consideram a lei genericamente considerada como uma fonte primária do direito administrativo. Então, se a questão vier com uma afirmação dessa forma, você considera ela como correta. Porém, se a questão pegar e falar assim, ó, apenas as leis em sentido estrito e a Constituição Federal são fontes primárias do direito administrativo, ao passo que regulamentos ou outras normas infralegais são consideradas fontes secundárias. Você também considera isso como verdadeiro, porque você sabe que tem parte da doutrina que também trata o tema dessa forma. Direito administrativo não é raciocínio lógico. Às vezes duas afirmações aparentemente contraditórias no direito aparentemente contraditórias, você vai considerar as duas como verdadeiras, porque é uma afirmação de um doutrinador aqui e outra afirmação de outro doutrinador ali. Então a gente tem que ter um certo cuidado na hora, um jogo de cintura na hora que vai julgar, analisar determinadas questões. Ao
Uma análise bem aprofundada, ela é contraditória dentro dela mesma. Mas como a gente já conseguiu eliminar todas as outras questões, a gente sabe que a banca está seguindo aquela doutrina que entende que a lei, em sentido amplo, é toda a fonte primária do direito administrativo e dessa forma o gabarito da questão é a alternativa A. Agora vamos falar dos costumes. O que é um costume? Os costumes são comportamentos ou práticas aceitos pela sociedade e adotados de forma continuada. Essa ideia de comportamentos ou práticas e adotados de forma continuada entra numa ideia de que o costume, você sempre vê todo mundo fazendo aquilo, isso é o dia a dia, e mais ou menos você tem uma sensação de obrigatoriedade. Imagine que a administração pública vá lá e adota determinada conduta, sempre foi daquela forma, você chega como um servidor novo e perguntar como é que faz isso aqui. O cara lá, o servidor mais antigão, vai falar, é desta forma. Você muitas vezes não vai nem parar para procurar, para ver se tem uma lei tratando sobre aquela matéria, você simplesmente vai seguir aquilo lá. Daqui a 5 anos entra um servidor novo, você vai ensinar aquele servidor novo que é daquela forma que vai fazendo. Então vê que você vai tendo aqui uma situação que é continuada, que há um senso de obrigatoriedade, a gente acredita que realmente é dessa forma, e isso vai passando de tempo em tempo, de forma que às vezes você nem sabe quando que começou a ser feito aquilo ali. Isso é um costume, mas pessoal, a gente tem que tomar um cuidado muito, mas muito grande, porque você não pode ter um costume que é contra a legem, ou seja, que contraria a lei, justamente porque a lei é a fonte primária. Se a lei diz que é desta forma, o costume não pode mudar a lei. Ele pode influenciar o trabalho do legislador, beleza, mas é o legislador que muda a lei. O costume em si, não. O costume não pode ser contra a legem. O costume, ele é uma mera fonte secundária do nosso direito administrativo. Por isso que esses costumes contra a lei não podem ser adotados. Um exemplo que a gente trouxe aqui foi uma decisão do TCU, isso aqui é clássico, né, em relação à licença sabática em universidades federais. Ia lá a Universidade Federal, dava uma licença de sei lá quanto tempo para um professor ir estudar, e aquela licença, da forma como ela era concedida ali, não tinha previsão em lei, mas era um costume que sempre foi sendo concedido, até que determinado dia o Tribunal de Contas da União fez uma fiscalização e disse, ó meu filho, essa licença aqui não se enquadra em nenhuma hipótese da Lei 812, até tem uma licença aqui que dava para fazer, mas não é dessa forma. Não se enquadra na Lei 812, não se enquadra em nenhuma norma federal ou a norma específica sobre esse tema para tratar desse assunto. Então cancela, para de fazer isso aqui, porque o costume não pode ser contra a lei. Ah, mas faz 30 anos que era assim. Beleza, meu filho, faz 30 anos que vocês estavam fazendo errado e a partir de agora vocês vão fazer da forma correta. É importante a gente também fazer assim uma diferença entre o costume e a praxe administrativa. Na verdade, isso aqui é pouco até abordado dentro da doutrina, mas entrava-se mais na ideia de que o costume teria aquele senso de obrigatoriedade, ao passo que a praxe administrativa não. Mas, em geral, as questões de prova vão seguindo o costume e a praxe como sinônimos, como sendo expressões com o mesmo sentido. Ambas sendo a fonte do direito administrativo, mas é mais comum você usar mesmo o costume. A expressão costume seria o mais adequado aqui em questões de provas. Mas não vi, pelo menos desconheço questões fazendo a diferença entre essas expressões. Vamos lá, questãozinha de prova. Conforme a doutrina, diferentemente do que ocorre no âmbito do direito privado, os costumes não constituem fonte do direito administrativo, visto que a administração pública deve obediência estrita ao princípio da legalidade. Aqui a gente já derruba aquela tese de que o costume não seria a fonte, né? A questão aqui foi dada como incorreta, afinal de contas, os costumes são considerados fontes do direito administrativo. Aí agora eu trago para vocês aqui outras fontes, né? Os tratados internacionais, a gente tem aqui várias formas de tratados e acordos internacionais que vão tratar sobre determinada matéria e também os princípios, né? O que acontece, pessoal? Os tratados internacionais, eles muitas vezes são relações em que você vai firmar entre os estados. Você vai lá e firma um determinado acordo, esse acordo vai seguir um rito na Constituição Federal para ser aprovado. Uma vez aprovado, ele passa a dar uma sensação de obrigatoriedade dentro
da administração pública, e esses tratados também podem influenciar a elaboração de outras normas. Se a gente observar dentro lá dos acordos, dentro do que traz a Constituição Federal, a gente até tem uma expressão de bloco de constitucionalidade, a gente vai ter aqueles tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados pelo Congresso Nacional dentro do mesmo rito. Para você aprovar uma emenda constitucional, terá uma força de emenda constitucional. Nós temos outros acordos também que podem influenciar aí na elaboração de outras normas. Enfim, a gente vê que isso aqui também pode ser considerado uma fonte do direito administrativo, mas é uma doutrina mais minoritária que aborda, mas eventualmente pode aparecer na sua prova. Os princípios, eles também são fontes, também podem ser considerados por alguns autores como fontes do direito administrativo. Afinal de contas, os princípios ao tempo todo nos ajudam na interpretação de determinada norma, de como que você vai atuar no caso concreto sobre aquela matéria, princípio da legalidade, da moralidade, enfim. É inegável como que o princípio influencia no âmbito do direito administrativo. Então é possível que algum doutrinador fale ou trate alguma questão de prova dizendo que tem essa questão do princípio, beleza? Agora a gente pode voltar para o nosso quadro e aí nós vamos resolver mais uma questão. No Brasil, as fontes do direito administrativo são exclusivamente a Constituição Federal, de 88, as leis e os regulamentos. Não, né? As fontes do direito administrativo no Brasil são as leis, as fontes do direito administrativo brasileiro são a nossa jurisprudência, a nossa doutrina, e também os nossos costumes. Bem tranquilo aqui para a gente memorizar as nossas, só um errinho aqui, as nossas fontes do direito administrativo. Por isso o item está incorreto. 10ª questão, são fontes do direito administrativo. Lei, costume, jurisprudência e doutrina. Então, lei, jurisprudência. Fechou aqui. 1 e 4. Razoabilidade, moralidade e proporcionalidade são princípios, né? Ah, professor, mas você acabou de trazer um quadro dizendo que princípios também são fontes. Beleza. Uma questão pode tentar falar genericamente em princípios para parte da doutrina são considerados fontes do direito administrativo. Beleza, você vai afirmar isso como verdadeiro. Agora a questão simplesmente enumerar princípios aqui, você sabe que não é essa a linha que ela está querendo. Ela não pode fazer isso, simplesmente enumerar princípios e dizer que isso aqui são fontes do direito administrativo. As fontes são a lei, a jurisprudência, a doutrina e os costumes. Então, item 1 e 4 são corretos. Vamos procurar aqui 1 e 4, gabarito, alternativa C, portanto. 11ª questão. Direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas que tendem a realizar os fins desejados pelo Estado. Assinale a opção que indica as 4 fontes do direito administrativo. Mais uma vez, lei, a nossa jurisprudência, a nossa doutrina e também os costumes. Agora vamos lá. Lei, doutrina, jurisprudência e costumes. Tá aqui gabarito, alternativa D, também outra questão bem tranquilinha. Doutrinas, lei, regras e normas, essa expressão aqui não é regra, é norma, eu comentei com vocês anteriormente, que possuem sentidos específicos. Leis, normas, regras e jurisprudência, não, está errado. Regras, normas, jurisprudências e costumes, também errado. Normas, doutrinas, jurisprudência e lei também está errado, né? Então, por isso, o gabarito letra D.